Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme. Vamos dar então continuidade no nosso módulo 4, estudando coeficiência parte 2. Então, dando continuidade, nessas dicas importantes para você construir uma rotina de estudo eficiente, eu vou apresentar para você alguns passos que serão fundamentais para a construção desta eficiência com relação aos seus estudos. Como estudar com eficiência? Neste momento, te apresento 6 passos simples que você deve colocar em prática na hora de estudar. O primeiro passo, que eu acredito assim que é a base de tudo, é a organização. Tenha uma lista impressa com todos os trabalhos e provas de todos os componentes curriculares que você terá durante o semestre. Eu vou disponibilizar para você um modelo que eu utilizava durante a graduação. Isto é muito importante. Organize esses componentes, essa lista, por data, nome do componente curricular, nome do trabalho ou da prova. Porque você não pode deixar tudo para a sua mente, porque além de cansá-la, ela não vai lembrar de todas essas datas. Então você tem que facilitar as coisas. Tudo você tem que facilitar as coisas. Ser inteligente no sentido de poupar energia, poupar tempo. Então essa lista vai ser o seu cérebro em relação às atividades. Será o seu guia em relação a tudo que você tem que fazer. E essa lista tem que andar com você todos os dias. Essa lista tem que ficar junto contigo, dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, não importa. Costume usar somente uma mochila ou bolsa para não ter surpresas desagradáveis em momentos que poderá precisar dos livros, cadernos ou de listas durante as aulas. Eu aqui no curso, eu ficava me lembrando na hora da criação do curso de situações em que eu percebia que alguns colegas, algumas vezes, acabavam se prejudicando por coisas bem simples. E como eu falei, eu passei meses pensando, trazendo dicas para que você pudesse estar consciente de muitas coisas. Então eu me lembro assim que teve situações em que a pessoa estava acostumada a ir com uma certa mochila ou uma bolsa e, por exemplo, se tinha alguma prova que você podia fazer uma consulta em algum livro, aí a pessoa acabava mudando de mochila ou de bolsa e acabou pegando a outra mochila e nem se deu conta. Quando chegou na hora da prova, tinha esquecido o material, tinha esquecido um caderno, tinha esquecido anotações. Então, assim, eu vi algumas vezes. Então, eu realmente deixo essa dica, porque é uma coisa bem simples, parece uma coisa boba, mas você pode acabar se prejudicando em uma avaliação por simplesmente fazer algo que está fora totalmente da sua rotina. Você simplesmente, muitas vezes, está no automático e nem se deu conta que você colocou os materiais em outra mochila. Risque na lista cada trabalho e avaliações já entregues ou feitas. Somente as entregues, os trabalhos entregues e as avaliações feitas. Por quê? Ah, mas que perda de tempo esta criação de lista, eu ficar... Não é perda de tempo, ao contrário, é ganhar tempo. E também deixar a sua mente menos preocupada com relação a tudo que você tem que fazer. Então, na verdade, essa lista só vai lhe ajudar, vai lhe poupar energia. E ela tem um papel fundamental na questão da motivação. Muitas vezes as pessoas vão fazendo as suas graduações e não vão nem percebendo o que vai acontecendo durante essa caminhada. Quando você tem uma lista que você, por exemplo, tem 80 tarefas lá durante o semestre, e você vai cumprindo e vai riscando, dando um ok, querendo ou não, aquilo é um estímulo. Eu me estimulava muito. Bah, que legal, olha aqui, ó. Já passou um mês e eu consegui fazer 1/3 da lista. E também nós vamos falar de como fazer também esses trabalhos. Mas essa lista é fundamental. Você tem que ter essa lista. Essa lista realmente ela vai lhe ajudar em relação, primeiro, com o cumprimento das tarefas nos momentos certos, mas também vai servir como uma injeção de ânimo, porque você vai conseguir acompanhar tudo que você está fazendo, certo? Em relação aos trabalhos e às avaliações. Faça uma tabela para colocar as notas de cada trabalho ou prova dos componentes curriculares. Isso é muito importante. O ser humano ele precisa de incentivo em relação a tudo. E quando você se esforça em algo e começa a colocar energia em algo, quando você consegue visualizar o processo e você
percebe que você está indo muito bem neste processo, conscientemente, isso faz com que você esteja cada vez mais motivado e com mais energia para fazer as próximas tarefas. E isso é assim mesmo. Fazer esta lista com todas as datas de provas e trabalhos, né? Por isso que eu falei já em outras aulas que é importante você pedir lá os planos de aulas do semestre. Então você vai pedindo os planos de aula já no início do semestre para você pegar todas as datas de provas e trabalhos daquele componente e começar a construir a sua lista. Além de poupar, né, você não vai precisar andar com todos aqueles montes de plano e estar olhando cada um deles. Você faz uma lista que vai ter todas as informações que você precisa de todos os componentes em um só local. Mais tempo que você ganha para estudar. E quando você tem essa lista e vai riscando, você vai se sentindo feliz. Bah, que legal, olha só, já entreguei esse trabalho, já fiz essa prova. E essa tabela das notas, ela também tem essa mesma função, porque além de acompanhar o cumprimento das tarefas, você também vai acompanhando como você está indo, e isso é super motivador. Bah, olha lá, tirei 8, tirei 9. Isso tem um efeito positivo sobre o cérebro. E você mesmo cria. E aí você... Quando eu olhava assim, olha, fui super bem naquele trabalho, já fui super bem na primeira prova, fui super bem na segunda prova, você quer manter aquilo, porque você quer continuar visualizando aquelas notas boas, e funciona assim mesmo. Poucas pessoas fazem isso, mas tem um efeito enorme, enorme em relação à sua motivação com os estudos. O passo 2, em relação à eficiência nos estudos, passo 1 é a organização, o passo 2 é a questão da disciplina. O que é a disciplina? É você manter esta organização, por exemplo, em todos os semestres, e em todos os componentes curriculares. Você simplesmente vai pegar esse esquema que eu vou passar, que eu estou passando para você, e vai aplicá-lo em cada semestre. Simplesmente a mesma coisa. Você vai pegar todo esse esquema e colocar em prática. Simples assim. Então, a cada semestre você vai pegar os planos de aula, vai fazer a sua lista. Perfeito. Vai ter um lugar organizado para poder estudar, com os materiais à vista, todos os materiais que você precisa para estudar, né? E também vai ter as suas tabelas ali de organização das datas e as tabelas onde você vai acompanhando o seu rendimento em relação às provas e os trabalhos. O segundo passo para que você possa estudar com eficiência é a disciplina. Faça todos os trabalhos e comece a estudar para as provas com o máximo de antecedência, ou seja, bem antes das datas previstas para a entrega ou realização das avaliações. Seja comprometido com isso sem dar desculpas. Aqui nós chegamos num ponto primordial. Eu digo para você que, a partir das minhas experiências como discente, é praticamente impossível você conseguir fazer trabalhos e ter uma preparação com qualidade para as avaliações, para as provas, se deixar tudo para a última hora. Primeiro, você não vai dar conta, você não vai ter tempo e nem energia para fazer tudo isso. E além disso, nós vamos chegar ali, ainda dentro deste módulo, eu vou mostrar cientificamente para você um estudo super importante em relação ao processo de armazenamento da informação. E aí o porquê que esse processo de armazenamento da retenção de um conteúdo, de quanto tempo esse conteúdo fica, né, na memória de longo prazo, você vai entender que se você deixar para a última hora, você simplesmente vai estar sobrecarregando a sua mente e você vai estar se jogando à sorte em relação à qualidade da sua prova e dos seus trabalhos. Quanto antes você começar, melhor. Ah, mas eu quero também aproveitar para descansar. Claro, você tem que descansar, mas olha só uma coisa. Geralmente, o semestre, no início do semestre, é um período que você vai estar mais calmo. Então aproveite, você faz a sua lista com os trabalhos e com as provas, aproveite as primeiras semanas que ainda os docentes estarão passando os conteúdos para realizar todos aqueles trabalhos que você já tem condições de fazer, e aí você vai dar um ok
na sua lista. Então, se, por exemplo, em um componente você tinha 3 trabalhos para fazer e você já conseguiu antecipar 2 e já deixa ele pronto, você dá um ok, você não risca. Você só risca da sua lista quando ele for entregue. Mas aquele ok quer dizer que você já fez, ele já está pronto. Você faz com antecedência, porque daí é uma coisa a menos que você tem para fazer. E além disso, durante todo esse tempo, até o dia da data da entrega lá do trabalho, você poderá revisar, reler, acrescentar, mudar, corrigir. Isso vai fazer com que você tenha um trabalho realmente de qualidade. Antecipe. Por exemplo, às vezes tinha trabalhos que faltavam um mês para me entregar e eu já estava com aquele trabalho pronto. Deixando mais tempo para metade do semestre até o final, que é onde começa um monte de provas e você já começa a estar cansado. Então não deixe acumular as coisas. Se você quer ir bem nos trabalhos e nas provas, antecipe. Não preciso dizer que atividades físicas é importantíssimo para o seu ânimo, o seu bem-estar, a sua disposição para fazer os trabalhos. Da mesma forma, uma boa alimentação e uma ótima noite de sono. Isso é fundamental. Se você ficar só fazendo festa, não se alimentando, não cuidando do corpo, você não vai ter energia e você vai se prejudicar nos estudos. Então você tem que ver o que realmente é importante para você. Quer sair? Saia, mas saia com responsabilidade. Quer fazer festa? Faça festa, mas faça com responsabilidade. Porque festa você vai poder fazer o resto da sua vida. Agora, a sua graduação e a cada aula que você perder, ou a cada prova que você reprovar, ou a cada componente, você vai ter que correr atrás. E muitas das coisas que você estará vivenciando ali não terá como recuperar. Siga as dicas de estudo que estão sendo passadas neste curso. Só coloque em prática. Acostume o seu cérebro a fazer essas coisas e eu não tenho dúvida que você sentirá os benefícios deste olhar em relação aos estudos. Crie uma rotina de estudo. Ensaie antes apresentações dos trabalhos e sempre faça mais do que o esperado. Aqui também é uma dica muito importante. Por que que eu realmente, em alguns componentes, em muitos, né, até, eu ficava com a nota máxima? Porque sempre eu fiz o melhor que eu podia. E às vezes o melhor que eu podia era muito mais até do que estava sendo pedido. Ah, mas isso é uma perda de tempo? Não é. Ter conhecimento não é perda de tempo, isso é para a sua vida. E eu não fazia porque eu queria me exibir. Não, porque eu realmente estava feliz fazendo aquilo. Porque realmente eu queria aprender sobre aquilo e eu queria estar o mais preparado possível em relação àquele conteúdo. Então faça sempre mais. Além de você cumprir e deixar um trabalho bem feito, claro que tem que ser um trabalho bem feito, né? Não adianta você querer ali botar coisas a mais e fazer um trabalho fraco em relação àquilo que foi pedido. Você tem que cumprir com tudo que foi pedido com muita excelência, de forma eficaz, com muita excelência, e além disso você ainda pode colocar a mais. Qual é a dica em relação a isso? Porque você vai ver que vai ter muitos colegas malandros, assim, ah, não deu tempo para mim fazer. Vão apresentar coisas mínimas. E aí, de repente, chega um aluno lá que, além de conseguir cumprir com tudo que foi pedido, conseguiu ir além. Isso vai fazer assim, ó, o docente olhar para você de maneira diferente e começar até a admirá-lo em relação a como você faz e trata e cuida, o carinho que você tem pelos seus trabalhos, pela preparação para as avaliações. Então isso é muito, muito importante. É uma dica, faça isso e você vai ver que realmente você vai ser visto com outros olhos. E a questão de ensaiar as apresentações antes, isso é importante, porque o que acontece? Quando você vai para uma apresentação oral de um trabalho, se você não ensaiou, se você não se conectou com aquilo que você montou para apresentar, não somente os seus colegas, mas o docente vai notar na hora. E aquilo está sendo tudo improvisado. Então, se você se preparou, criou aquele trabalho, pesquisou, você tem que se preparar para apresentar. E tem mais uma coisa importante. Porque alguns alunos acham que apresentar trabalho é simplesmente botar um PowerPoint e ler o trabalho. Simplesmente ler, não dando a opinião pessoal, não trazendo outras informações para além dos slides. Isto é algo muito negativo.
certo? Por quê? Fazer um PowerPoint e ler, qualquer pessoa consegue, né? Agora, fazer um PowerPoint com algumas informações, não pode ser aqueles PowerPoint com 500 mil textos que se torna super cansativo, o cara vai para frente da sala de aula ler a Bíblia, aquele monte de texto. Não! Você tem que ver, você tem que mostrar que você está dominando aquele conteúdo que você vai explicar. E para isso precisa de ensaio. Porque tem uma coisa, quando você lê sobre um conteúdo, a apresentação é um resumo, são tópicos que você tem que lembrar para você falar. Você também vai demonstrar mais naturalidade na hora de apresentar aquele trabalho. Então isso é uma dica muito importante. Não faça só um slide por fazer e vamos ver o que vai acontecer na hora. Se você quiser fazer isso, simplesmente você com certeza estará perdendo nos quesitos apresentação, domínio e conectividade com aquela apresentação. Não dê desculpa para não fazer suas tarefas e não coloque a culpa nos outros por não fazer, mesmo que eles façam parte deste processo. Por exemplo, nos trabalhos em grupo. Faça sempre o que você tem que fazer com o maior grau de excelência possível. Essa questão do trabalho em grupo ela é muito complicada, por isso que eu já falei que você deve escolher colegas que realmente estão comprometidos como você, porque senão pode acabar sendo um estresse ou também um peso, né, para você. Eu vou ser bem sincero em relação a isso. Eu penso assim, ó, cada pessoa deve ser responsável por suas atitudes na graduação. Eu não estou na graduação para levar ninguém no colo, porque um dia esta pessoa vai ser um profissional e ela vai ter que ter confiança e ela vai ter que ter responsabilidade sobre as suas ações profissionais. Se você ficar fazendo os trabalhos pelos outros, você não vai estar ajudando aqueles colegas. Por exemplo, na engenharia de software, que a parte de programação, nós tínhamos que programar lá um software, um componente de resolução de problema, e era formado grupos. E cada integrante do grupo era responsável por uma parte do sistema. Se um não fizesse a sua parte, ia afetar a parte do outro. Então, assim, quando tinha colegas que realmente não estavam comprometidos e que acabariam prejudicando o andamento do trabalho, eu não fazia esse trabalho por eles. Eu conversava com o docente e dizia, olha, o fulano e o fulano não estão fazendo, eu estou preocupado porque a minha parte ela está sendo prejudicada em relação... E isso você não está querendo mal, porque você está sendo responsável. Quando você for trabalhar numa empresa, você tem que fazer o que é cobrado e aquela outra pessoa que trabalha contigo ela tem que fazer a parte dela. Você não está sendo pago para fazer a sua parte e a parte dela. Senão não precisaria aquele outro colega. Isso é ter responsabilidade e também ser ético. Por que ser ético? Ah, mas eu não quero ferrar o colega. Você não tem obrigação nem de ferrar e nem de fazer nada em relação aos seus colegas. Ajudar, tudo bem. Agora, mentir para beneficiar um colega, isso não é ético. Aí você vai fazer lá para o seu colega o trabalho, além de tirar a oportunidade de crescimento dele em relação ao conteúdo, você vai estar mentindo para o docente, porque não foi aquele colega. E ele vai ficar fraco em relação àqueles desafios que ele está passando. Então, o que eu fazia? Eu e outros colegas. Teve situações que eu e um outro colega, que eram as pessoas que estavam comprometidas, por exemplo, na construção do software, chegávamos e diziam para o docente, olha, tem 3 colegas que realmente não estão interessados, nós temos o dia da apresentação. E como é que era o dia dessa apresentação? Cada um tinha que chegar, abria-se o código na frente dos professores e eles ficavam fazendo perguntas. E tu tinha que explicar como é que tu fez aquela linha de código, como é que tu pensou, e eles sabem quando tu não fez. Então é muito chato tu chegar, os caras têm mestrado, doutorado, já trabalharam em empresas com a questão de criações de software, eles sabem quando alguém fez ou não, porque até mesmo tu vai saber explicar. Se tu fez, qualquer parte do teu código que está criando, tu vai saber explicar. Então tu vai passar o semestre mentindo e vai chegar na hora lá, como aconteceu muitas vezes, eu vi isso, de colegas chegarem na hora de apresentar e não sabiam dizer nada sobre o código. Por quê? Porque outros colegas tinham feito por eles. Como eu falei, falta de ética e falta de oportunidade de crescimento deles. Então é melhor que você converse com o discente e diga, olha, o grupo são 5 pessoas, mas tem 3 pessoas que não estão fazendo a parte delas
Eu estou preocupado porque eu não vou conseguir entregar tal e tal parte porque eu dependo da parte deles. O que eu posso entregar é isso e isso, conforme as minhas condições, dentro da realidade do que está acontecendo. Isso é muito melhor, porque daí eu disse, mas você vai estar ferrando os colegas. Não, você tá descrevendo a situação. De repente o docente vai conversar com aqueles colegas, ver quais são as dificuldades que eles estão tendo, e se eles realmente são pessoas que não têm interesse nenhum, os docentes eles não vão te prejudicar, porque eles sabem que não dependia de ti. Parece complicado, mas isso é ser ético. Você não tem que carregar ninguém no colo, você não tem que estar mentindo para os docentes para ajudar algum colega. Você tem que fazer a sua parte como eles têm que fazer a parte deles. Por isso que eu falo, sempre siga a verdade. Faça a sua parte e cobre dos seus colegas para que eles façam a deles. E se for necessário conversar com os docentes em relação aos problemas que estão acontecendo, você deve conversar. Seja amigo então da disciplina e da motivação, pois sem elas você estará fadado ao mínimo. É muito importante você seguir toda essa disciplina que eu estou lhe explicando com muita motivação. O passo 3, no momento em que você já se organiza, né, que você tem disciplina, e agora você tem que acreditar que você pode. Por quê? Por que eu falei daquelas questões dos sentimentos, de amor e de medo? Porque você vai estar sempre sendo testado. Muitas vezes tem pessoas que na própria graduação adoecem, tem pessoas que ficam mais animadas, então é uma luta interna. Por isso que você precisa acreditar no seu potencial sempre, sempre fazer de tudo para estar motivado. Não adianta você ser organizado e ter disciplina e ficar assim como se estivesse morrendo. Ai, que horror. Eu vou fazer. E aí é um peso, não é uma alegria. Então, acredite no seu potencial. Você pode, você quer. Anule a inveja e os pensamentos negativos dos demais. Eu já disse isso algumas vezes e vou continuar dizendo. Não interessa o que os outros pensam de você ou o grau de inveja que possam ter sobre o decente consciente que você é. Você vai começar a chamar muita atenção, você vai começar a se destacar. Pode ter pessoas que vão ter inveja, colegas que vão ter inveja, sim, mas saiba se proteger. Eu não estou aqui para brincar, eu estou realmente para me tornar um profissional sério e com a melhor qualidade de conhecimento possível. Aquele colega, daqui um pouco, no final, depois da formatura, nunca mais você vai ver. E ele não vai estar com você para o resto da vida. Quando você consegue fazer isso, você vai acabar sendo um exemplo para todos. Construa sua imagem positivamente desde o primeiro dia de aula. É muito importante. Quando você chega na sua graduação mostrando ânimo, comprometimento, com humildade, com aquela sede de aprender, os docentes olham para ti e dizem, esse aqui vai ser bom. E eles vão te ajudar no seu processo. Então isso é muito importante, você construir desde o primeiro dia de aula. Porque aquele que fala muito, que tenta enganar, no fim ele não sabe qual é a dele, não sabe que imagem, os objetivos dele em relação aos estudos, e isso acaba também criando um afastamento dos docentes em relação ao aluno, porque a verdade é muito importante e quando você chega motivado, as pessoas sentem e é isso que eles esperam. Se mantenha firme nos momentos turbulentos de provação, isso aqui é importante. Eu já falei, não se iluda, a graduação não é um mar de rosa, mas não interessa qual o problema que acontecer, você vai estar forte, você vai estar firme, você sabe por que você está ali, você sabe o que você quer, aonde você quer chegar. E é isso que importa, não se esqueça disso, porque as turbulências são nuvens passageiras e elas vão passar. Olha, eu passei por cada aprovação durante a graduação. Como já falei, quanto mais eu me incomodava, mais eu estudava. Realmente, quando eu estudava, eu conseguia desconectar a mente dos problemas. E eu vou te dizer que eu passei por provações que eu jamais esperaria passar, mas isso não me fez. Durante a graduação teve momentos que eu até pensei em desistir do curso, porque realmente foram provações bem fortes, mas esta motivação, né, esta força
e também de olhar tudo que eu já havia conquistado fez com que eu enfrentasse os desafios e chegasse até o final muito bem. Visualize mentalmente como você quer estar a cada semestre e faça o que puder para alcançar seus objetivos. Acredite nisso, isso aqui é muito importante. Eu às vezes parava em casa, ficava assim realmente visualizando, emanando pensamentos positivos, isso vai se resolver, vai dar tudo certo. Porque quando você é humilde, você fala com carinho, fala com a verdade, não quer dizer que você não vai sentir raiva, que você não vai estar brabo durante a graduação com algumas coisas. Sim, eu estive muito bravo, eu estive muito estressado com muitas coisas, mas eu também tinha os meus momentos de reflexão para poder abaixar essa energia. Então, é importante que você se mantenha bem. Você está indo próximo, chegando próximo ao semestre que tem os estágios. Visualize aonde você quer estagiar. Tudo você tem que pensar antes, porque daí você realmente vai ter refletido sobre todas as consequências das suas escolhas. Será que se eu estagiar em tal lugar, como vai ser? Será que não é melhor eu estagiar neste local que daqui a um pouco eu perco menos tempo para me deslocar? São muitas coisas que você tem que pensar. Você não pode fazer as coisas assim, deixando para ver o que vai acontecer, porque isso vai gerar consequências na qualidade de seus estudos. Tenha fé em você e esteja atento aos sinais que a vida estará diariamente te mostrando no seu curso. Quando você aprende a observar tudo que está acontecendo ao seu redor, você também consegue refletir sobre qual é a melhor maneira de agir perante as diferentes situações que você vai enfrentar durante a graduação. Então, a afobação não é uma coisa boa. Eu tive um sinal lá, percebi alguém falando mal, qualquer coisa, estou criando aqui uma situação, mas pode ser qualquer coisa. Você fica alerta, muitas vezes você poderá evitar aí dores de cabeça por você estar alerta em relação a isso. Não limite sua mente para que seus potenciais possam ser desenvolvidos naturalmente. Isso é muito importante. Você tem que acreditar que você pode. Mas é muito difícil. Você pode. Se você quiser, você pode. Claro que vai ser através de muito trabalho, dedicação, motivação, pensamento positivo. Sim, mas você vai conseguir. Acredite, acredite nisso. Eu sou a prova viva em relação a isso. Eu passei por muitos desafios. E eu só pensava, não interessa quantos dias eu tenho que ficar estudando isso, quantas vezes eu vou ter que procurar o docente para resolver essas questões, para sanar essas dúvidas, mas eu vou sanar. E não tinha um pensamento negativo dentro de mim que eu aceitaria não sanar aquelas dúvidas. Teria que ser sanada, e ponto final. Dentro das minhas possibilidades, dentro da minha realidade, mas teriam que ser sanadas. Certo? Então não limite a sua mente. Não é diante do primeiro obstáculo você já vai largar tudo, ou vai ficar se chicoteando porque as coisas estão mais difíceis. Olha, isso é comum. Muitos discentes fazem isso. Enfrente os seus desafios com força, com coragem. E acredite, muito dos desafios estão relacionados às limitações mentais. Então não se limite. Acredite e faça a sua parte. Porque todos aqueles que também estão ao seu redor vão estar observando o seu esforço em vencer as dificuldades e vão lhe ajudar em relação a essas dificuldades. Através dessas recomendações, dessas dicas, você saberá como agir da melhor forma para não se prejudicar com relação aos seus estudos e não perder na qualidade do seu processo de aprendizado em relação aos conteúdos. Nos vemos na próxima aula, onde eu vou seguir preparando você com relação à eficiência dos seus estudos. Um grande abraço, fica com Deus, tudo de bom.